E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de genética básica mendeliana. Nessa aula, nós discutiremos aqui a genética dos grupos sanguíneos, enfatizando em especial o famoso fator RH. Classicamente, acredito eu que você já tenha lido que, tal fulano é sangue AB positivo, ou O negativo, B negativo, A positivo e etc. E aí você deve estar se perguntando, tá, Wesley, mas o que que seria esse bendito fator RH? O que seria esse lance de positivo ou negativo? E aí nessa aula a gente vai discutir brevemente o que que é isso e eu vou dar algumas dicas aí para vocês se saírem bem no vestibular. Vamos lá? Bem, quando a gente fala de sistema RH, é basicamente um fator que está presente nas células sanguíneas, ou seja, está presente nas hemácias. E isso foi primeiro descrito lá no ano de 1940 por dois cientistas, o Caldwell-Stein e o Wiener, e eles observaram que nas hemácias de um macaco chamado Rhesus havia a presença de um determinado fator, e esse fator foi denominado como fator RH em homenagem ao macaco Rhesus, tá? No entanto, um detalhe muito importante é que eles suspeitaram que cerca de 85% do sangue das pessoas deveria ter algum indício muito parecido com esse antígeno que era encontrado aí no sangue do macaco rezo. E aí, por consequência, esse antígeno ficou conhecido como fator RH, que é justamente aí as iniciais de rezo. Aí você deve estar se perguntando, tá, como que funciona esse rolê? Então vamos lá, ó. Você tem aqui o macaco rezo, certo? Então, por exemplo, foi feito a priori uma injeção do sangue do macaco rezo em um coelho, e esse coelho, por sua vez, ele começou a fazer a produção de anticorpos anti-RH, ou seja, começou a produzir anticorpos para tentar debelar, eliminar esse fator RH. E aí, por sua vez, esse sangue do coelhinho, posteriormente ele foi extraído, foi feita aqui uma centrifugação de maneira a qual a gente conseguiu fazer uma separação aqui do soro com os anticorpos anti-RH e essa porção aqui que seria a porção sanguínea propriamente dita. E aí o que que acontece? Posteriormente, foi feito agora um processo no qual você pegou aqui uma gotinha de sangue para teste e esse soro anti-RH fez justamente aí uma misturinha desse sangue com soro e a partir disso foi analisado se houve uma aglutinação ou não. Se aglutinou, tem um fator RH, então a pessoa é do tipo RH positivo. Se não aglutinou, a pessoa é RH negativo. Beleza? Simplificadamente, o teste para identificar se a pessoa é RH positiva ou negativa se dá basicamente através disso. Você pega uma gota de sangue da pessoa, coloca o soro anti-RH, faz uma mistura e posteriormente você analisa se houve aglutinação ou não. Em outras palavras, a aglutinação é se houve uma reação entre o sangue e o anticorpo. Belezinha? E aí, como que funcionaria aí o fator RH ou o sistema RH? Bem, no plasma, o fator anti-RH não acontece naturalmente, ou seja, se a pessoa tiver RH positivo, ela vai ter um anticorpo anti-RH? Não, tá? Isso daqui não acontece, diferentemente do que acontece lá no sistema ABO ou o sistema AB0, tá? O anticorpo, entretanto, ele pode ser formado se uma pessoa RH negativo receber uma transfusão sanguínea de uma pessoa RH positiva, tá? Como assim, pro? É basicamente o seguinte: se a pessoa for negativa e ela recebe uma transfusão sanguínea de uma pessoa RH positiva, vai ter esse fator RH e, por consequência, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico vai falar: meu, isso aqui não era natural e eu preciso agora montar uma resposta imunológica frente a isso, tá? Basicamente, esse rolê, esse problema associado com as transfusões sanguíneas não é tão grave, tá? Vai causar aí uma resposta imunológica, mas ela não é tão exacerbada. Exceto
Se você tiver um processo de transfusões sanguíneas consecutivas, ou seja, aquela situação que a pessoa sofreu um acidente automobilístico ou qualquer outro tipo de acidente e precisou fazer aí diversas transfusões sucessivas. Se houver essa situação na qual uma pessoa RH negativa recebeu várias transfusões RHs positiva, aí vai dar ruim. No entanto, se a pessoa for RH positiva e ela receber uma transfusão de uma RH negativa, não tem aí a questão de produzir um anticorpo anti-RH negativo, beleza? Então, por base nisso, eu quero trazer agora a vocês quais são os alelos associados ao fator RH. São eles: uma situação na qual você vai ter uma dominância completa, ou seja, você vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. De maneira qual nós teremos aqui, para a pessoa ser do RH positivo, ela tem que ter o antígeno RH. E por consequência, ela não produz nenhum anticorpo, tá? E o genótipo dessa pessoa pode ser Dzão, Dzão, ou Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, porque se trata aqui de uma característica dominante, tá? Tem uma relação de dominância completa. Em contrapartida, uma pessoa RH negativo, ela não possui o antígeno RH, no entanto, ela pode produzir o anti-RH caso haja aí uma estimulação, ou seja, é aquela situação novamente, como eu falei, uma pessoa RH negativa recebeu a transfusão de uma pessoa RH positiva. A partir desse momento acontece uma sensibilização e aí você tem agora a produção do fator RH, beleza? E o genótipo dessa pessoa é Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho, se você preferir assim, beleza? E a transfusão sanguínea ela vai se dar da seguinte maneira: uma pessoa Rzão, Rzão, pode doar para uma pessoa heterozigota, Rzão, Rzinho, e essa pessoa, por sua vez, ela não pode doar para uma pessoa Rzinho, Rzinho, tá? Em contrapartida, a pessoa Rzinho, Rzinho pode doar tanto para Rzão, Rzinho, quanto para pessoa Rzão, Rzão. Beleza? Dito isto, eu quero trazer para vocês qual que é o principal BO, além da questão da transfusão sanguínea. É a eventual situação que você tem aqui, que é chamada de eritoblastose fetal, ou também conhecida aqui como doença hemolítica do recém-nascido. Aí você deve estar se perguntando, tá, o que significa aí essa eritoblastose fetal? É uma situação na qual você tem aqui uma destruição das hemácias do feto por anticorpos produzidos por uma mãe. Como que funcionaria isso aqui? Vamos supor que, hipoteticamente, a mãe seja RH negativo, tá? E o pai seja RH positivo. Eles fazem aqui um acasalamento e tem um primeiro filho que ele é RH positivo. Lembram-se que eu falei que a pessoa RH negativo, ela não poderia ter acesso aí ao fator RH, porque aí você teria uma sensibilização do sistema imunológico, etc. Pois é. O que acontece aqui? Esse primeiro filho, durante o momento do parto, acontece ali um breve intervalo de tempo, um breve momento no qual a circulação materna e fetal se misturam. Então, os fatores RH da criança entram em contato com os fatores RH negativo da mãe. E aí acontece uma sensibilização. Nesse primeiro momento, não vai acontecer nada. Mas vamos supor que, hipoteticamente, essa mãe, RH negativa, novamente engravida e esse segundo filho, novamente RH positivo. Essa criança, ela já vai ter agora eristoblastose fetal, ou seja, aqui é onde que a merda acontece. Por quê? A mãe já foi previamente sensibilizada lá na primeira gestação, certo? Certo. Agora ela já tem anticorpos anti-RH. E aí, consequentemente, na segunda gestação, esses anticorpos da mãe, que conseguem passar através da placenta, vão atacar as hemácias da segunda criança, que é RH positiva. Então, na primeira gestação, durante o momento do parto, acontece aí o deslocamento da placenta, e como eu falei para vocês, acontece aí um momento no qual a circulação materna entra em contato com a circulação fetal, de maneira a qual essa mãe passa a ficar sensibilizada. Em outras palavras, ela começa a produzir
fatores anti-RH, tá? Aí na segunda situação agora, que a criança, que essa mãe novamente está gestacionando e vamos supor que na segunda gestação fosse uma criança RH negativa. Não ia acontecer nada, beleza? Mas vamos supor que ela engravidou pela terceira vez e agora, nessa terceira gestação, a criança é RH positiva. Agora, a mãe já tem anticorpos anti-RH que conseguem atravessar a placenta e vão atacar agora a circulação fetal, de maneira a qual esses anticorpos, por sua vez, vão aglutinar, ou seja, vão atacar as hemácias da criança, provocando um fenômeno que nós denominamos como hemólise. Hemo de sangue, lise de quebra, ou seja, vai provocar a quebra das hemácias, de maneira a qual vai ter uma série de vários eventos aí oriundos disso. Então, o que eu quero que vocês guardem com mais importância aqui é que o BO vai acontecer somente a partir da segunda gestação, se a criança for RH positiva, tá? Por quê? A mãe teve uma prévia experiência de contato com o fator RH, passando a produzir anticorpos anti-RH, e por consequência, isso aqui numa segunda gestação vai ser decisivo aí para atacar ou não as hemácias da criança, tá? Acerca da questão de tratamento, prevenção e etc., quais são os sintomas? Os sintomas são anemia em decorrência da hemólise, ou seja, você tem uma diminuição da quantidade de hemácias, tem-se icterícia em decorrência do acúmulo de bilirrubina, tá? A eritoplastose, que é basicamente uma situação na qual você não tem hemácias suficientes na corrente sanguínea fetal. Então, as células precursoras das hemácias, ou seja, células sanguíneas não competentes funcionalmente, são liberadas e elas não conseguem dar conta disso. Além disso, você vai ter agora dois eventos associados também, que é hepatoesplenomegalia, um aumento simultâneo tanto do fígado quanto do baço. E por consequência, você tem alguns efeitos deletérios aí em alguns tecidos, como tecido circulatório e também o sistema nervoso, aí você tem alguns danos neurológicos, tá? Então você tem aqui a destruição das hemácias pelo fígado, então a hemoglobina é um pigmento aqui também precursor também aqui da bilirrubina, tá? E aí você vai ter esses pigmentos aqui na corrente sanguínea, principalmente bilirrubina, e aí você vai ter uma situação na qual a criança ela nasce amarelada. Aqui, ó, tem um fígado normal acima, ó, esse daqui é um tamanho de um fígado normal, mas embaixo você tem aqui um fígado em decorrência da situação do aumento aqui da eritoblastose fetal. Para que a gente consiga tratar essa criança, é necessário fazer uma exotransfusão, tá? Então precisa jogar aí anticorpos RH para tentar com o fator RH para tentar debelar essa situação, beleza? E banhos de luz. E o tratamento basicamente é o seguinte: vamos supor que essa mãe foi sensibilizada lá na primeira gestação. A gente pode utilizar agora de um artifício chamado de soro Rogan. Então a mãe teve o primeiro bebê, aplica-se um anti-RH. Então esse fator vai destruir, esse anticorpo destrói os anticorpos anti-RH, tá? De maneira a qual não aconteça aí uma indução do sistema imunológico da mãe e a segunda gestação possa transcorrer aí com mais tranquilidade, tá bom? É necessário também que haja aqui exames pré-natal, de maneira a qual você consiga aí fazer essa triagem previamente do tipo sanguíneo do pai e da mãe. Então, vou pegar dois exercícios aqui, só para a gente contextualizar esses dados. Ó, considerando-se o casamento entre um homem do tipo sanguíneo A positivo, cuja o pai era O negativo, com a mãe B positivo, cuja mãe era A negativo, assinale as alternativas corretas. Então vamos lá. Primeiro passo. Nós precisaríamos montar justamente um heterograma para conseguir aí contextualizar o dado, né? Ó, primeiro, o homem é do tipo sanguíneo A positivo. Só que o pai desse guri, ele era O negativo, tá? Então, ele era Izinho, Izinho, Dezinho, Dezinho. Então, tem aqui
essa contribuição de alelos, beleza? Já a mulher, por sua vez, ela é B positivo, cuja mãe era A negativa. Então, ó, se ela é B positivo, ela vai ser o quê? Vai ter o alelo IBzão e Izinho, que vem da mãe. E a mãe era negativa, certo? Agora, é só a gente fazer agora a análise aqui acerca desse cruzamento. Então, vamos lá. Quando a gente faz isso aqui, ó, os genótipos do pai e da mãe, nós teremos essas probabilidades aqui, ó. Quanto ao tipo sanguíneo, tipo ABO e do tipo fator RH, positivo ou negativo, tá? Então, ó, a probabilidade de nascer uma filha mulher é de 3 por 16. Então, vamos analisar aqui, ó. Primeiro fato, para ser menina teria que ser meio, certo? Para ser do tipo B, também aqui é igual a quanto? Novamente, 1/4, né? Para ser positivo, aqui é quanto? 3/4, certo? Então, daria aqui 3 por 32. Bem, vamos lá. B, a probabilidade de ser um filho homem O negativo é nulo? Não, porque a gente tem aqui a probabilidade aqui, ó, de 1/4, certo? E aqui 1/4 também. Então, isso aqui já é mentira, né? Ó, meio vezes 1/4 vezes 1/4, que dá 1 por 32. C, a probabilidade de nascer um filho homem e uma filha mulher AB é igual a 9 por 1024 avos? Então, vamos lá. Então, 1 meio vezes 1/4 vezes 1 meio vezes 1/4, dá 1 por 64. Então, deu ruim, né? D, vamos lá. A probabilidade de nascer um filho homem, AB negativa, é 1 por 16. Então, vamos lá. A probabilidade de ser menino é meio. Check. De ser AB, tem aqui, ó, 1/4. E de ser negativo, 1/4. Que dá 1 por 32. Então, esquece, né? E a última aí, ó. A probabilidade de nascer duas filhas mulheres A negativo. Então, ó, 1/4, 1 meio de ser mulher, mais 1/4, mais 1/4, mais vezes 1/4, vezes meio, vezes 1/4, que dá 1 por 1024. Portanto, o que a gente vai ter aqui? Que essas 4 primeiras aqui são falsas e a última é verdadeira. Eu falei mais aqui, pessoal, mas é multiplicando, tá? A gente usa aqui a regra do ou, tá? Então vamos lá, o segundo exercício para a gente só terminar nosso tópico aqui, ó. A observação do esquema a seguir representa a genealogia de uma família em relação aos grupos MN, tá? Esse aqui vai ser um outro exercício que a gente vai fazer na próxima aula, então eu vou passar mais adiante, mas a gente comenta na próxima videoaula que eu vou comentar do fator MN, beleza? E é isso. Muito obrigado, um super beijo e até a próxima videoaula. Fui!